Portanto, aquele patamar que nós falámos de 1,5 graus como um dos objetivos dos nossos acordos, já cá está. Portanto, já atingimos o ano passado. Temos que fazer alguma coisa. Vem aqui no gráfico à esquerda também a percentagem que temos de CO2 na nossa atmosfera hoje, e infelizmente é uma tendência crescente, sem sinais de abrandamento. Portanto, é isto que temos que lidar. Temos que voltar a ter aqui um equilíbrio entre emissões e a quantidade de CO2 que a gente consegue absorver, seja nos oceanos, nas nossas florestas, etc. E chegámos aqui a um balanço zero, ou perto de zero, que era o que tínhamos antes da nossa era industrial. Outro desafio que temos hoje também, e isto afeta-vos a vocês também todos, como a mim, tem a ver com... Deixa-me ver se o slide avança. Tem a ver com os preços de energia, os preços da eletricidade. Portanto, pré-2020, tínhamos preços muito estáveis, tínhamos preços à volta dos 4, 5 cêntimos no mercado grossista, ok? Os preços que aqui estamos a ver neste gráfico. Portanto, não são os preços ao consumidor final, são os preços das empresas que vos vendem a eletricidade a vocês. Portanto, entre este preço e vocês está a margem operacional destas empresas, mas a estabilidade destes preços que vocês veem aqui desde 2017 até 2020 refletia-se na estabilidade de preços que nós, consumidores, temos, obviamente. Portanto, se as empresas compram a preços estáveis, vendem-nos a preços estáveis. A partir de alguns eventos que eu assinalei aqui, que também volto a reafirmar, não têm uma relação direta com estes preços, ok? É um dos fatores principais que influencia, mas não o único. Há mais fatores, mais externalidades que afetaram estes preços e esta evolução, mas estes são obstáculos inultrapassáveis que nós verificamos que têm um impacto grande. Temos o Covid, temos as grandes restrições de Covid, ou seja, a paragem da sociedade e de muitos dos setores de economia, e depois, com grande impacto, temos a invasão da Ucrânia. Especialmente no contexto europeu, a invasão da Ucrânia teve impactos importantes, e um dos impactos mais importantes foi uma das fontes de energia que temos na base do nosso sistema de eletroprodutor, que é o gás natural, teve um aumento médio de 20% no mercado europeu, só com a invasão na Ucrânia. Isto tem a ver com, basicamente, fornecedores e mercados internacionais, deixarmos de comprar a um, passarmos a comprar a outros, e instabilidade de estoques. Portanto, só o facto de termos tido esta guerra, produzirmos eletricidade com gás natural, porque infelizmente continuamos a ter uma grande percentagem produzida com gás natural. Se o gás natural está mais caro, a nossa eletricidade está mais cara. E foi o que aconteceu. Só para terem uma ideia, o impacto da guerra na Ucrânia no gás natural, no preço, foi de 3% nos Estados Unidos. Portanto, quase insignificante. Na Europa, digamos, à volta dos 20%. Portanto, era impossível não refletir isto nos preços dos consumidores. Mais importante ainda é que temos preços muito flutuantes. Temos aqui uma variação grande que não tínhamos antes. Ou seja, temos períodos onde temos grande entrada de renováveis e as renováveis produzem a preços baratos, e temos dias com preços muito baratos, e temos dias onde as renováveis não conseguem suprimir ainda porque não temos capacidade instalada, temos preços caros associados principalmente aos fósseis e aos créditos de carbono associados ao que os fósseis têm que pagar neste momento. Portanto, temos que lidar com isto. Uma das soluções passa com o enquadramento legal que temos hoje. Mais uma vez vos recordo, o decreto-lei de base que gera o nosso sistema eletroprodutor e os direitos e deveres que temos é este, o 15 de 2022. Este decreto-lei permite-nos hoje que a gente faça a nossa própria produção de eletricidade e que façamos o seu próprio consumo, ou seja, passarmos de puros consumidores para uma figura de produtor e consumidor, ok? E este decreto-lei abre também aqui a porta a que nós possamos fazer o armazenamento desta energia. Portanto, vem previsto neste decreto-lei que a gente possa produzir, consumir e armazenar eletricidade ou outras fontes de energia renovável. Como vocês veem, aqui à vossa direita, podemos armazenar, podemos operar instalações de armazenamento. Isto significa que podemos ter baterias nas nossas casas, nos nossos negócios, nas nossas empresas, é legal, e podemos usufruir do armazenamento desta energia. Um ponto importante é que este decreto-lei ainda não olha para os veículos elétricos como uma bateria.
olha para os veículos elétricos como veículos, ok? Portanto, apesar da gente já vir a ter veículos, alguns no mercado, muito poucos, que permitem fazer o que se chama o vehicle to grid, ou seja, descarregar do veículo para a vossa casa, ok? Este decreto-lei ainda não tem essa visão, ainda não tem esse chapéu. Portanto, ainda não me permite enquadrar nele perfeitamente, de forma clara, como que um veículo elétrico possa ser uma bateria para as nossas casas, ok? Vai aparecer, é inevitável, a tecnologia evolui, os fabricantes estão a fazer esse tipo de ofertas e este decreto-lei, este próprio decreto-lei está em reformulação neste momento, portanto é muito provável que os veículos elétricos possam vir a ser encarados como uma bateria para as nossas casas também e que possam vir a descarregar essa energia para as nossas casas. Esta questão do armazenamento encaixa-se e enquadra-se perfeitamente no autoconsumo, como já vos disse. A figura do autoconsumo pode ser individual ou coletivo, para vos recordar, ou seja, podemos ser um consumidor a consumir a nossa própria energia solar ou do vento ou hídrica, qualquer fonte renovável, na nossa instalação, na nossa casa, na nossa instalação de utilização, na nossa empresa, cooperativa, qualquer figura legal. Ou podemos ser um autoconsumo coletivo, onde a gente se associa a um conjunto de outros pontos que podem ser consumidores ou não, e podem produzir, podem armazenar e podem autoconsumir. Portanto, individualmente ou em conjunto, imaginem, por exemplo, um condomínio num prédio pode associar-se como um autoconsumo coletivo e pode inclusivamente ter baterias para armazenar esse excedente de energia. Esta figura do armazenamento também surge nas comunidades, vocês podem ver aqui, tem ali uma pequena bateria ali nos serviços adicionais, portanto, a comunidade, o conceito de comunidade de energia renovável hoje também abarca a capacidade de termos serviços adicionais, inclusivamente armazenamento de energia. Portanto, uma comunidade pode operar um conjunto de baterias, sejam elas distribuídas ou até centralizada e organizada de forma unitária na comunidade. Portanto, este contexto aparece em quase todas as figuras jurídicas que podemos ter e enquadramento legal para nós, autoconsumidores, ok? Consumo da nossa própria energia renovável. Em relação às baterias, para falarmos de baterias, é importante a gente perceber um bocadinho do que é que estamos a falar em termos de armazenamento de energia. E queria-vos mostrar, essencialmente, tecnologias. O que é que temos hoje de tecnologias de armazenamento de eletricidade ou energia de forma global? Então temos várias abordagens. Temos armazenamento mecânico, podemos armazenar de forma mecânica, e aqui tem uma série de tecnologias que armazenam energia de forma mecânica, e aí temos a bombagem hidroelétrica, temos os volantes de inércia, onde a gente armazena numa massa que gira a uma determinada velocidade, por exemplo. Em ar comprimido, podemos comprimir ar. Portanto, tudo isto existe tecnologicamente no mercado, sistemas, escalas diferentes, alguns não aplicáveis a escalas residenciais, ok? Estamos a falar alguns de escalas industriais ou descentralizadas da rede, mas há pequenos sistemas destes que podem ser aplicados, por exemplo, a fábricas, indústria, serviços, para resolver algumas questões relacionadas com energia, neste caso, eletricidade, por exemplo. Depois temos armazenamento eletroquímico, o que nós entendemos hoje e falamos vulgarmente como baterias, ok? Portanto, é através de uma reação química armazenar eletrões. O conceito base e simplificado. E aqui, como vocês veem, há muito mais do que lítio. Há muito mais tecnologias do que lítio ou do que chumbo. São as mais tradicionais que nós conhecemos historicamente. Temos baterias de íons de lítio, baterias de sódio começam a aparecer, baterias de níquel, de diferentes escalas, diferentes tamanhos, mais uma vez vos recordo, baterias de ar, metal, e temos inclusivamente baterias de fluxo, onde a gente armazena energia, eletricidade, num eletrólito que é líquido. Portanto, em vez de termos uma bateria sólida, temos um tanque, imaginem, onde a gente armazena eletrões num fluido. Okay? E isto chama-se uma bateria de fluxo. Existem várias químicas, como vocês veem aqui, mas é o conceito de uma bateria de fluxo. Existem, temos uma aqui na universidade, no Polo da Mitra, e são tecnologias completamente aplicáveis e há inclusivamente já aplicações residenciais, inclusivamente de baterias de fluxo. Armazenamento elétrico, e aqui nós falamos de armazenar com campos magnéticos ou campos eletromagnéticos, ok? E aqui podemos armazenar, por exemplo, com um campo
um campo elétrico potencial, que é o princípio de um supercondensador, ou um condensador, ou então num supercondutor magnético, onde a gente tem um supercondutor que pode armazenar um campo magnético que, no fundo, das leis do eletromagnetismo, magnetismo e eletricidade podem ser intercambiáveis, intermutáveis e são relacionadas. Portanto, podemos ter magnetismo e eletricidade a converterem-se um no outro e, no fundo, armazenar eletricidade em forma de magnetismo e vice-versa. E depois temos armazenamento químico, que vocês também conhecem, com certeza, e utilizam, como, por exemplo, armazenar em forma de hidrogênio, amónia. A amónia é um dos maiores vetores de armazenamento de energia do mundo neste momento. A amónia é, para que tenham noção, é um dos 4 elementos mais produzidos em termos de volume pela humanidade neste momento. Temos o cimento, temos os plásticos e temos um vetor nestes 4, um pilar nestes 4 elementos, que é a amónia. Parece desconhecido, mas é em volume do que mais produzimos hoje em dia. O metano e a gasolina, os hidrocarbonetos que vocês conhecem. Portanto, isto são elementos de armazenamento. Estamos a armazenar energia em alguns formatos. Finalmente, podemos armazenar calor também, e também conhecem isto e também o utilizam nas vossas casas, muito provavelmente, quem tem termoacumuladores para armazenar águas quentes sanitárias, funciona com este tipo de armazenamento. Portanto, aqui falamos de armazenar calor, que é utilizado diretamente em formato de calor ou noutros formatos com conversões de energia. Podemos converter para eletricidade, para outras coisas, ok? Portanto, armazenamento térmico. Hoje vamos falar essencialmente do pilar que aqui temos, assinalado a amarelo, que é armazenamento eletroquímico, baterias, ok? Como é que isto funciona? Como é que funcionam as baterias? Portanto, o princípio é muito simples. É um princípio já com 100 anos e é um princípio muito simples. Temos um ânodo e um cátodo, temos um eletrólito, esta zona cinzenta, temos uma barreira semipermeável, ok? Intermédia, e depois temos um circuito externo por onde a gente faz fluir um fluxo de eletrões, está ligado a uma carga, ao que a gente quer alimentar. Neste caso, pus ali uma lâmpadazinha só para simbolizar o que nós queremos alimentar, mas pode ser uma carga qualquer. Portanto, aqui o que fazemos é, basicamente, temos esta estrutura, e é uma estrutura básica que a gente vê em quase todas as baterias, um ânodo, um cátodo, um eletrólito, temos uma barreira semipermeável. Esta barreira semipermeável é permeável a íons ou a eletrões, ok? E filtra tudo o resto. E depois temos um circuito que fecha e que liga o ânodo e o cátodo e permite a gente ou pôr eletrões e carregar a bateria, ou extrair eletrões e descarregar a bateria. De forma geral, simplificada, é isto. E depois temos reações químicas de oxidação e redução no ânodo e no cátodo, e temos o eletrólito como um meio de transporte, ok? E este meio de transporte permite que a gente feche uma reação química neste circuito. Sem este eletrólito e sem este contacto entre o ânodo e o cátodo não conseguíamos fazer oxidação e redução simultânea, ok? Duas grandes classificações. Temos baterias primárias e baterias secundárias. As baterias primárias são entendidas como aquelas baterias de utilização única, ok? Vocês conhecem as pilhas alcalinas, que não são recarregáveis, obviamente. Esse tipo de pilhas são pilhas, chamam-se baterias primárias. São baterias de utilização única. Quando a reação se esgota em si, esgota-se também a capacidade da bateria e são recicladas ou descartadas. E depois temos baterias secundárias, que são todas as que são recarregáveis. Portanto, tudo o que vocês conhecem, por exemplo, nos vossos telefones, nos computadores, etc. Baterias de chumbo são baterias secundárias. Há estas duas grandes classificações. A ideia sempre é que elas sejam modulares, compactas, e temos aqui uma série de características que nos interessam para as baterias, já vos vou mostrar algumas. Em termos de estrutura, é esta a estrutura, mas depois na construção da bateria é um bocadinho mais complexo, ok? Mas a estrutura simplificada é esta. Fixem esta estrutura, vão vê-la sempre em qualquer tipo de bateria. Como é que é uma bateria hoje em dia de lítio, por exemplo? Que aspecto é que tem? Pode ter vários aspectos. Um deles é este. É um cilindro que parece uma pilha tradicional, uma pilha normal, mas no fundo replica a montagem, replica o formato que nós já tínhamos das pilhas alcalinas, das pilhas de hidretos metálicos, etc. Mas no fundo é uma bateria de lítio, onde nós temos, e vocês podem ver aqui uma camada concêntrica enrolada. Portanto, este é um corte de uma bateria destas. Não cortem uma bateria de lítio, por favor. Ok?
Isto é para vocês perceberem só a imagem, mas não façam esse tipo de brincadeira, é perigoso. Mas aqui tem um corte onde vocês podem ver camadas concêntricas. Isto é um enrolamento, é feito de forma enrolada cilíndrica. E tem camadas onde vocês veem cobre, um condutor, ok? E depois aqui temos camadas onde temos ando, separador, eletrólito, cato, ok? E temos isto de forma enrolada e concêntrica. Esta área de contacto, ao ser tão grande, permite que a gente tenha uma capacidade de armazenamento grande também, que a gente possa trocar eletrões do ano para o cato muito rapidamente, ok? E que a gente tenha uma bateria que consegue descarregar e carregar também rapidamente. Por isso temos esta superfície de contacto tão grande. Por outro lado, este condutor de cobre permite que a gente tenha também um contacto muito rápido entre o ânodo e o cátodo e possamos pôr eletrões, retirar eletrões também muito rapidamente. Depois, como é que isto é constituído? Por exemplo, para um veículo elétrico. Estas pilhas, podemos chamar assim, são acopladas em organizações, arranjos daquele género, por exemplo, encapsuladas. O topo e a parte de baixo são o seu polo positivo e negativo, chamemos assim, são curto-circuitadas, montadas naquele encapsulamento e montadas no fundo dos vossos veículos elétricos. Ok? Portanto, este é o princípio de funcionamento. Tem uma pequena pilha, que tem uma pequena capacidade, ou acoplarem mais, vão aumentando a capacidade até atingirem uma determinada bateria com uma determinada capacidade. Estes arranjos são feitos normalmente no fundo dos chassis dos vossos veículos elétricos. Ok? Um, Pode haver outras diferentes tipologias de aspecto, de configuração da bateria, mas tipicamente esta é a maior e a mais disseminada, ok? É fácil de fabricar, é fácil de industrializar, mesmo nas baterias das vossas casas vão encontrar já este tipo de arranjo, ok? De se abrirem com algum cuidado ou algum jeitinho, conseguem ver este tipo de arranjo de baterias lá dentro. Como é que nós avaliamos baterias? O que é importante olharmos para uma bateria e avaliar disto como um sistema para nós? Há vários aspectos. Pronto, eu trouxe-vos aqui os principais, aqueles que acho que são os principais, como avaliarmos, escolhermos tecnologia, compararmos e discutirmos isto de forma muito clara e concreta e estruturada. Primeiro, tenha long shelf life, ou seja, um longo tempo de vida em prateleira. Se vocês pegarem numa bateria, imaginem um computador e o pararem, convém que ele ao fim de um ano a bateria esteja utilizável, esteja com um estado de carga ainda utilizável, não tenha sido completamente descartada de forma irreversível. Portanto, tenha um tempo de vida em prateleira, acontece com frequência, temos muitos sistemas que utilizam baterias de forma muito ininterrupta, portanto, têm longos tempos de espera até serem utilizados. Portanto, é importante que tenham um tempo de vida em prateleira longo e estável. Baixa autodescarga, ou seja, quando vocês carregam uma bateria de lítio, por exemplo, eu vou usar de forma geral exemplos das baterias de lítio, elas autodescarregam-se, porque vocês viram aquela estrutura que vos mostrei ali não é perfeita de todo, não é? Aquilo é industrializado, é fabricado, portanto, tem perdas, ok? Portanto, entre o ânodo e o cátodo há aquela barreira semipermeável, mas ela não é perfeita, ok? Portanto, às vezes há pequenas correntes de fuga entre o ânodo e o cátodo que passam pela barreira e não deviam. E isto leva a que a própria bateria se autodescarregue muito lentamente. Portanto, quando vocês carregam o vosso telefone e o desligam, e voltarem daí um mês, não vão ter o telemóvel carregado, com certeza. Vão ter 90%, 95% do estado de carga. Portanto, há uma autodescarga das baterias. Não todas, mas no lítio há. Ok? Portanto, é importante que tenha uma autodescarga baixa, porque isso é uma perda parasítica que não nos interessa. Depois, que sejam rápidas de carregar, ok? Isto é mais importante em aplicações móveis, mobilidade elétrica, por exemplo. Ninguém quer estar 2 horas à espera do veículo carregar num posto. Portanto, a gente procuramos, enquanto aspecto e seleção de tecnologia, que sejam rápidas, não sejam tóxicas, ok? Começámos, historicamente, com baterias muito tóxicas de chumbo ácido, que tem um elemento que tem vindo a ser cada vez mais eliminado do nosso ciclo societal de produtos, mas que não sejam tóxicas. Tenham uma gama de operação larga, ou seja, quando vocês levam o vosso computador, vocês querem que ele opere aqui, mas que também opere no ciclo polar ártico, ok? Com 0 graus. Ou que levem isto para a estepa alentejana e que tenham 45 graus e o computador continua a funcionar. Portanto, temos que ter uma gama de operação, temperatura, pressão, umidade, que seja grande e aceitável para a nossa utilização.
muito seguras, e aqui é um ponto bastante importante, especialmente quando falamos de aplicações em residências. Pensem, querem ter uma bomba em vossa casa? Com certeza que não. Portanto, queremos ter baterias seguras, com baixos riscos de explosão, de incêndios, falhas catastróficas. Portanto, essa segurança é um ponto crítico para isso também à fiabilidade e à segurança dos utilizadores. Um longo tempo de vida, ou seja, o número de ciclos de carga e descarga, que normalmente o que a gente associa a um tempo de vida, que seja o mais longo possível. Que a gente possa carregar e descarregar a bateria o maior número de vezes possível, sem ela se degradar. Um custo, este é um parâmetro-chave, que o custo seja muito, muito baixo. E depois temos ali dois parâmetros interessantes, que já vos vou mostrar no slide a seguir, que é o que nós designamos por energia específica e potência específica. E isto tem a ver com densidade, ok? Porquê? Porque o que nós estamos a fazer hoje em dia é passar outras formas de armazenamento que estão relacionadas tradicionalmente com fósseis para armazenamento eletroquímico. Imaginem os vossos carros. Estamos a descarbonizar, passando de um veículo que é combustão, que armazena energia num combustível, neste caso líquido, e estamos a passar para uma equivalente de armazenar eletricidade numa bateria. Portanto, há aqui um parâmetro de densidade importante, quer densidade por volume, quer densidade por massa. Ou seja, a gente não quer uma bateria que não seja compacta, queremos uma coisa compacta, mas também queremos uma coisa leve, ok, em termos de massa. Como é que isto se compara com combustíveis tradicionais? Imaginem, densidades. Estamos a falar de densidade por massa, energia por massa e energia por volume. Se nós compararmos, por exemplo, o lítio com o diesel, e vocês veem aqui, o diesel está numa densidade de energia por volume quase 10.000 watt-hora por litro. Ou seja, num litro de diesel vocês têm 10 kWh de energia. Ok? Mas se nós formos a um litro, no mesmo volume de uma bateria de lítio, temos 350. Então, estamos a falar de uma escala de grandeza diferente, não é? 10.000 temos no diesel para 350 numa bateria de lítio. Portanto, temos que conseguir que esta energia, que é a energia que vai nos dar a autonomia para o nosso veículo ou para a nossa casa, seja o mais perto possível de valores que a gente está habituados, para podermos descarbonizar rapidamente com os mesmos sistemas, com a mesma autonomia. Portanto, este é um problema que temos que resolver e isto está relacionado com quão compacta é a bateria que vocês querem ter em casa e o espaço que têm disponível, ou no vosso veículo. Ok? Quem diz por volume, diz por massa, ou seja, por peso. E aqui aplica-se exatamente a mesma coisa. Se vocês virem, estamos muito longe da capacidade dos combustíveis fósseis. Grandes vantagens. Temos um elemento que, apesar de ter uma densidade muito mais pequena, a utilização de forma global no ciclo de eficiência de um carro elétrico é muito melhor. Portanto, a gente usa energia de forma muito mais eficiente, com rendimentos muito mais altos, num carro a eletricidade, num carro a combustíveis fósseis. Vocês podem pensar, um carro a combustão, um motor a combustão tem tradicionalmente eficiências de conversão de combustível para o movimento, ok? Abaixo dos 50%. Portanto, quer dizer que daqueles 10.000, nós 5.000 estamos logo a desperdiçar porque é o rendimento do nosso motor. Nos motores elétricos, estamos a falar de eficiências acima dos 95%. Portanto, por isso, podemos ter uma bateria que tem menos energia, mas somos muito mais eficientes a utilizar essa energia num carro elétrico. Portanto, esta diferença esbate-se na eficiência com que a gente utiliza a energia, ok? E na nossa casa a mesma coisa. Outra pergunta importante que vocês podiam fazer e de certeza está na vossa cabeça é: epá, mas as baterias de lítio degradam-se. Eu compro o telemóvel hoje e daqui a 2 anos a bateria já tem metade da minha capacidade que tinha original. E vou ter que trocar de telefone, ou de computador, ou de carro, ou de bateria. Mas é uma falsa questão, ok? Tem a ver, primeiro, com as condições de operação da bateria e com as condições de utilização, principalmente. Principalmente. Vou-vos mostrar um gráfico que vos mostra uma grande amostra de baterias de íons de lítio, com dados reais, ok? Talvez a maior amostra que temos hoje em dia em termos de dados, com muita utilização, para vocês verem a degradação média destas baterias. Esta é uma amostra e isto tem a ver com o tamanho da frota automóvel deste fabricante e com a capacidade que ele tem de captar dados em tempo real das baterias e do estado de saúde destas baterias, que é a Tesla.
A Tesla tem desde sempre acesso a todos os dados dos seus veículos, portanto consegue perceber qual é a autonomia que cada bateria tem em cada instante de cada utilizador e, tendo em conta que já fabricaram milhares e milhões de carros, têm acesso a muita informação. E fizeram um plot da degradação das suas baterias para 2 modelos de veículos, para o S e para o X, ao longo de quase 300 mil quilómetros. Okay? E isto é toda a frota Teslas que vocês conhecem no mundo, está aqui desenhada neste gráfico. Tem uma linha azul da média e depois tem o desvio padrão com esta verde mais esbatida. Portanto, vocês estão a ver que, por exemplo, para um veículo elétrico, passa 300 mil quilómetros, tem uma degradação média da capacidade da bateria de 12%. Portanto, vocês compram 100% de carga, ao fim de 300 mil quilómetros têm menos de 12% de capacidade e autonomia equivalente. Portanto, hoje em dia, para baterias modernas de lítio, a degradação é efetivamente um parâmetro com menos importância do que nós lhe damos. Ok? Tem muito mais a ver com o estilo de utilização que fazemos das baterias e as condições em que as operamos. Ok? Baterias de lítio, como vocês viram, naquele padrão que está lá atrás, naquele esquema, em que temos anidicato, temos um eletrólito. Este eletrólito nas baterias de lítio é um líquido, ok? É um fluido. Sendo um fluido, o que é que acontece na estrutura das baterias de lítio hoje em dia? Acontece que ele é muito suscetível de ter problemas quando mudamos temperatura. Por isso é que uma bateria de lítio operada, por exemplo, nos Alpes, vai ter muito menos capacidade de autonomia do que uma bateria de lítio operada a 25 graus. Porque o que estamos a fazer, efetivamente, é mudar a viscosidade deste líquido. Se o líquido se torna mais viscoso ou mesmo congela, qual é a capacidade que ele tem de ser permeável a íons ou a eletrões? É menor. Quer dizer que uma bateria em extremos, especialmente uma bateria de lítio, que tem um eletrólito líquido, em extremos de temperatura, tem muitas dificuldades e sofre degradação. Portanto, a gente ao ter um telemóvel e o deixarem no tabuleiro do carro durante o verão ao sol, não esperam milagres e que a bateria não se vá degradar. O mesmo vos digo, por exemplo, quando deixam um computador ao frio, a mesma coisa. Portanto, a degradação das baterias, um dos principais parâmetros tem a ver com as condições de operação que nós fazemos sobre elas. Também, quanto a isso, temos a dizer que quanto mais agressivos formos na sua utilização, ou seja, no seu estado de carga, mais degradação nós vamos impor às baterias. Porquê? Porque estamos a levar a bateria aos extremos na colocação de eletrões de um lado para o outro, do ano para o cato. Ou seja, se vocês tiverem uma bateria de lítio e a operarem entre 20% e 70% do seu estado de carga, têm um tempo de vida mais longo do que se a operarem entre 10% e 90%, por exemplo. Ou 0 e 100 no limite. Ok? Porque estamos a esforçar os extremos superior e inferior em termos de estrutura física da bateria. Portanto, ao forçar que ela dê o último eletrão que tem, ou carregue até ao último eletrão possível, aceleramos a degradação. Portanto, muitas das vezes, e no caso dos veículos, isto é controlado de forma minuciosa pelo fabricante, pela gestão da bateria do carro, sendo bem gerido, fazendo o controle térmico que estes carros fazem das baterias, com um radiador, leva a que as degradações sejam bastante reduzidas ao longo do tempo de vida. Portanto, em vossa casa, baterias ao sol, baterias na rua, ao frio, é má prática, má recomendação, ok? Portanto, um sítio seco, não úmido, temperaturas controladas, ok? É o ideal. Um espaço técnico, chamemos-lhe assim, é o ideal onde vocês possam ter esse controle térmico e controle de ambiente de operação. As baterias não são só um mar de rosas. Infelizmente, todos conhecemos problemáticas à volta da questão da fabricação, de mineração, de minerais das baterias, e não queria deixar de vos falar sobre isso. É importante, e é importante que tenham consciência que isso tem um impacto na nossa sociedade e não podemos contorná-lo. Sim, força. Podemos. São dados fiáveis, dados científicos obtidos da frota da Tesla, podemos confiar. Sim. Se me perguntarem outros dados menos científicos, talvez não. Okay? Se o vidro se vai resistir a uma pancada de uma bola de metal, como aconteceu na demonstração da Cybertruck,
Aí se calhar temos que pôr aí um grande ponto de interrogação, que nem sequer é um vidro à prova de bala, mas é o que é. Mas nesta questão, sim, eles são minuciosos e é uma boa abordagem científica a isto. As matérias-primas críticas é uma preocupação da União Europeia. Classificou e tem uma listagem de matérias-primas classificadas como críticas para a nossa independência energética e não só em termos de união enquanto países. E há esta listagem e este mapeamento produzido pela Comissão que tem a ver com quais são os principais países e as principais matérias-primas críticas que são abastecidas por esses países. Portanto, o que vem aqui é uma listagem dos principais recursos disponíveis no mundo para algumas matérias-primas críticas. E vem logo rapidamente que há aqui países complicados, especialmente com elementos químicos que estão presentes na nossa vida do dia a dia, como, por exemplo, o cobalto. Toda a gente fala no cobalto. 68% do cobalto no mundo está disponível na República Democrática do Congo. Portanto, este é um problema crítico porque está associado a cadeias de valor de mineração complicadas, sem controlo, trabalho infantil, problemas ecológicos. Portanto, utilizarmos baterias que têm matérias-primas vindas destes países coloca-nos à mercê de todos estes problemas. Portanto, idealmente, devemos caminhar para baterias cada vez com menos matérias-primas críticas, com materiais comuns, como o níquel, como o zinco, como o silício, que são muito abundantes, não têm problemas hoje em dia de impactos ambientais de força maior, mas estas têm, como o lítio. E vocês podem ver aqui 78% no Chile, por exemplo. Portanto, e temos coisas piores. Vejam o paládio, 40% na Rússia. Com a questão que temos agora na Rússia, 40% do paládio, que é um metal raro, que é muito crítico para tudo o que é ímãs de motores elétricos, bobinos, etc. 40% na Rússia coloca-nos num problema complicado. Portanto, este é o cenário geoestratégico do futuro. Se quiserem comprar ações, são ações destas empresas nestes países que vocês têm que comprar para ficar ricos. Esqueçam, e vocês veem aqui o Médio Oriente desapareceu, portanto, esqueçam que o Médio Oriente vai ter poder no futuro. Quem vai ter poder são estes países. Ok? É este o cenário geoestratégico do futuro. É países com recursos indispensáveis para a transição energética e para a transição digital. Como é que estes recursos se utilizam? Trago-vos também um exemplo. E podem ver aqui risco de fornecimento, portanto, aqueles materiais que estavam, aqueles elementos que estavam ali listados, ok? E a aplicação que eles têm é numa série de áreas estratégicas para a Europa, desde o fotovoltaico, desde as baterias no topo, células de combustível, drones, impressão 3D. Portanto, isto são tudo setores estratégicos para o nosso desenvolvimento, para a nossa transição. E, como podem ver, há uma relação clara entre elementos, matérias-primas críticas e aplicações e os setores que a gente precisa realmente para fazer esta transição. Portanto, a gente não consegue separar isto neste momento e é um problema que temos que ter atenção. A Comissão Europeia tem estado a trabalhar sobre isto. Vai haver muito em breve um passaporte das baterias, ok? Portanto, as baterias que vocês comprarem para as vossas casas, muito em breve, vão ser obrigatoriamente identificadas com um passaporte que identifica toda a sua vida, desde a mineração à sua produção, até vocês, e depois terá que identificar o final do ciclo de vida. Ou seja, aquele passaporte identifica de forma única aquela bateria e terá que identificar qual é o final adequado desta bateria. Se é uma segunda vida ou se é uma reciclagem e como é que é feito de forma adequada. Portanto, vamos ter aqui um método de rastreabilidade destes elementos e todos os fabricantes, nesta maioria são estrangeiros, são fora da União Europeia, vão ter que cumprir para poder vender produtos dentro da União Europeia. Portanto, isto é a forma da gente ter uma influência política na forma de bem fazer e de boas práticas para este setor. Portanto, muito em breve terão, com certeza, baterias nas vossas casas, nos vossos carros, com um passaporte cada uma delas. Em relação a preços, também é um tópico importante e é um daqueles fatores que vos falei. Como é que estamos hoje? Dependendo da tecnologia, falamos de preços ligeiramente diferentes. As mais comuns são as baterias de íons de lítio, que é este círculo que vocês veem aqui. As baterias de íons de lítio, hoje em dia,
por capacidade andamos à volta dos 1.000 € por quilowatt-hora ou abaixo. Podem ver, podem encontrar aplicações acima ou abaixo. E isso é o preço que vos digo que vão encontrar no mercado hoje, se procurarem. Vão encontrar desde os 700 € por quilowatt-hora até aos 1.000, 1.200 quilowatt-hora. Ok? Portanto, se encontrarem, procurarem preços, podem tabelar de forma global como um bom preço abaixo dos 1.000 € por quilowatt-hora, já é um preço competitivo. Acima é um preço caro. Podem usar isto como regra simplificada para encontrar preços hoje em dia no mercado. Também é uma boa notícia que estes preços têm estado em queda sempre. Temos seguido e temos visto, também devido à massificação da produção das baterias, temos visto uma queda gradual no preço do custo destas baterias, ok? Portanto, este já é uma tabela que vos dou em termos de custos, que vos permitem procurar e mais ou menos ter uma noção do que é caro e o que é barato hoje em dia em Portugal. Por outro lado, queria-vos trazer também um exemplo prático e trouxe-vos a minha casa, ok? Então, o que é que está na minha casa hoje em dia? Então, um telhado com sistema fotovoltaico, ok? Um inversor para produzir e converter a energia do sistema fotovoltaico e injetá-lo na minha casa. Isto é importante e só com isto eu já sou autoconsumidor, ok? Já estou a produzir a minha eletricidade e a consumi-la na minha casa. Depois, o que é que acrescentei? Acrescentei um pequeno armário, como vocês veem ali, do IKEA, ok? É um armário metálico e dentro desse armário está instalado dois elementos essenciais para as vossas baterias. Um inversor e uma bateria de lítio, ok? À direita vocês veem o elemento azul é um inversor, portanto faz o mesmo que faz este amigo aqui. E à vossa esquerda tem uma bateria de lítio. Portanto, estes são os dois elementos concretos que vocês têm que adquirir para os vossos sistemas residenciais, etc. É sempre um inversor, uma eletrónica de potência, que faz a conversão e carrega e descarrega e controla a bateria, e uma bateria de íons de lítio que pode ser de outro fabricante distinto. Normalmente é. Portanto, o que vocês vão encontrar hoje em dia são normalmente kits oferecidos por fornecedores. Nas lojas online vocês podem encontrar vários que combinam dois elementos destes. Combinam um inversor de um fabricante e combinam uma bateria de outro fabricante que são compatíveis, ok? Nem todos são compatíveis um com o outro. Nem todos os inversores são compatíveis com todas as baterias e todos os modelos, ok? Portanto, é importante que sejam compatíveis. Normalmente vendem-nos como um kit. Por cima disto tudo, perguntam vocês como é que a gente gera as baterias? Como é que a gente manda carregar e descarregar e quando? E porquê? Então temos por cima de tudo isto, temos um sistema de gestão de energia, ok? Que não tínhamos aqui no fotovoltaico. O fotovoltaico há sol, produzimos eletricidade. Gastamos, ok? Se há um excedente, vai para a rede e a gente vende à rede. E funciona quase de uma forma passiva. Ali, como é uma bateria, temos que dar comandos, temos que mandar carregar, temos que mandar descarregar, temos que ser ativos nesta gestão. Portanto, temos aqui um ónus de fazer este comando. Por outro lado, temos uma grande vantagem porque podemos fazer de forma inteligente, ok? Podemos carregar a bateria da bateria descarrega a partir dessa energia. Mas mais, eu tenho um tarifário biohorário, em que hoje à noite tenho um preço mais barato. Então o que é que faço? Se a energia solar do dia seguinte não for suficiente para as minhas cargas, e aí faço previsão, ok? Quanto é que vou gastar no dia seguinte? É um sistema automatizado, como vos digo. Pré-carrega à noite em vazio a bateria. Portanto, no dia a seguir, em vez de estar a gastar no período de cheias ou pontas com esse tarifário, estou a gastar com o período noturno. Portanto, estou a gastar em eletricidade mais barata. Carreguei a 12 cêntimos em vez de ter a 20. Ok? Portanto, há aqui um elemento de gestão que é importante adicionar por cima desta camada das baterias. Portanto, as baterias para vocês são um sistema, pode ser um sistema idiota, que só recebe o comando de carregar e descarregar. Mas tem que ter uma capacidade, ter um sistema inteligente que diz quando e porquê e quanto. Ok? Portanto, normalmente estes sistemas, vão ver aqui este displayzinho que está ali, são vendidos com um sistema inteligente de gestão.
em que vocês podem dizer qual é o vosso objetivo. Quer carregar só com energia solar? Quer carregar com energia da rede? Quero carregar com o tarifário mais barato também e usar no tarifário mais caro? Portanto, esse tipo de gestão vocês podem programar naquele elemento inteligente que normalmente é vendido em conjunto com o kit todo. Ok? Agora, obviamente há diferenças. Há uns inteligentes, há uns menos inteligentes. Ok? Este tipo de previsão ainda não existe comercial em muitos deles, ainda está numa fase de desenvolvimento e de investigação, mas Alô, Luís, Lisa, não sei se sou só eu, mas deixei de ouvir o Luís. Não se ouve, Susana. Também não ouço. Também não, apenas não sou só eu. Ok, algo aconteceu. Ok, perdemos aqui a partilha de ecrã e o som do Luís, mas vejo, temos a plateia ali, portanto a internet está a funcionar. Lisa, consegues dizer o que é que aconteceu? Ok. Entretanto, se tiverem questões, podem deixar. Vi que o Nuno também já deixou aqui mais uma questão, que não é tão relacionada com as baterias, mas com a venda do excesso de eletricidade à rede. Eu estava aqui a responder no chat, mas enquanto o Luís está a conectar novamente, não sendo eu especialista, mas até por experiência direta, porque eu própria estou a fazê-lo, o preço depende, portanto, se for o preço de mercado é variável, depende do mercado ibérico, mas também pode fixar um preço com a empresa que lhe compra a eletricidade. Portanto, é uma situação que poderá escolher. É um preço baixo. Eu posso passar esta informação depois, se quiser deixar o e-mail, eu posso passar pelo menos a minha experiência e aquilo que nós sabemos sobre isto, mas é normalmente um preço variável. Mas sim, é sempre possível vender. Pronto, Luís, já está ok desse lado? Não estamos a ouvir ainda. sim, conseguem ouvir agora? Agora sim. Ótimo. Pronto, recuperando. Em relação aos tarifários, tínhamos também uma pergunta aqui, já recupero a pergunta aqui no público para todos ouvirem a resposta. Uhum. Em relação aos tarifários, ah, tipicamente têm três tipologias de tarifários disponíveis no mercado ibérico hoje ao consumidor. Têm mercado regulado, ou seja, um tarifário definido pelo Estado ou pelo órgão administrativo e é um tarifário regulado, pode não ser o mais barato. Tem tarifários indexados, estão indexados àquele preço que vos mostrei ali do mercado ibérico, ok? E que uma hora pode ter um preço da eletricidade, a outra a seguir pode ter outra, pode ser vantajoso ou não. E têm o tarifário normal, que não é indexado, que é um preço definido pelo vosso operador, pelo vosso comercializador, e é definido por um tarifário com vários perfis. Pode ser bi-horário, tri-horário, diário, semanal. Portanto, tem essas três tipologias de tarifários. Regulado, não regulado, e dentro do não regulado tem indexado aquele preço do mercado grossista ou um preço fixo definido pelo tarifário do vosso comercializador. Ok? Aqui Obrigada, tínhamos uma Luís. pergunta, aqui tínhamos uma pergunta também no público, que era, estávamos a falar do sistema de controle das baterias em casa e que pode carregar a partir da energia solar e estavam a perguntar se poderia também este sistema lidar com outras fontes de energia renovável, por exemplo, eólica. E pode. Estes sistemas podem. Estes inversores, que vos mostrei ali, podem inclusivamente ter um único inversor que consiga lidar com diferentes fontes de energia. Ok? Podem ter inclusivamente, por exemplo, um backup de um gerador a diesel ou um gerador a gasolina, ok? Que quando não houver sol, quando não houver bateria, quando não houver vento,
faz arrancar, por exemplo, um gerador como backup. Precisam de um sistema inteligente que normalmente é vendido em conjunto com o inversor, ou o próprio inversor integra esse sistema de gestão inteligente. Ok? Mas estes inversores são capazes de lidar com várias fontes de energia e, dependendo da configuração que vocês instalam em casa, pode ter duas configurações, principalmente. Uma configuração é vocês ligam esta bateria, este inversor, numa tomada qualquer da vossa casa, ok? E ela carrega e descarrega a partir dos comandos que nós lhe mandamos, a partir da vossa energia que está disponível na casa, que pode vir do sol ou não, ou de outra fonte, ok? O que é que acontece nesse caso? Vocês estão ligados à rede, há uma falha do comercializador de energia, da redes, há um apagão, e o que é que acontece em casa? Desliga-se tudo. Porque o inversor do solar segue a rede e é obrigatório que se desligue quando se desliga a rede, portanto desliga-se, e este inversor faz o mesmo, ok? Portanto, se tiverem a configuração instalada assim, se houver uma falha da rede elétrica pública, vocês ficam realmente sem eletricidade em casa, mesmo tendo uma bateria. Esta é uma configuração. Outra configuração é instalar esta bateria na entrada da eletricidade da vossa casa e fazer o bypass e a passagem dela por toda a eletricidade que passa por dentro do inversor. E ele funciona como uma UPS, ok? Portanto, se ele detectar que há uma falha automaticamente da rede, entra em ação e começa a fornecer das fontes que estiverem disponíveis. Isto implica instalar a bateria normalmente num sítio perto do ponto de ligação de injeção do vosso fornecedor, do contador, do quadro principal da casa. Nem toda a gente tem este espaço disponível num sítio remotamente perto, ok? Ou num edifício. Portanto, há vantagens e desvantagens, ok? Num ficam sem eletricidade, no outro ficam com eletricidade, mas têm que ter a instalação feita num sítio mais estratégico. Recomendações práticas. Consultem mais com o fornecedor, novamente. É importante, há várias ofertas, há lojas online portuguesas que vos vendem e vos enviam este tipo de equipamentos. Vejam o preço por quilowatt-hora, ou seja, energia armazenada, e este preço deve rondar aquele valor que vos disse, 1000 euros por quilowatt-hora, all-in, tudo incluído, inversor, bateria, as proteções, tudo incluído, deve andar à volta dos 1000 euros por quilowatt-hora. Se for abaixo disso, são valores já competitivos e interessantes, dependendo da marca e do modelo, obviamente. Se comprarem uma bateria da Tesla, provavelmente está num valor um bocadinho mais perto dos 1000. Comprarem de um fabricante português de baterias, se calhar encontram valores mais baixos. Bom, depende do que vocês. Vejam que os acessórios estão incluídos. Há baterias que vos são vendidas, por exemplo, para serem integradas em armários, em prateleiras, ok? Se comprarem, não comprem um módulo que depois vai ficar no chão, ok? E tem que ser comprado com o acessório que é o armário onde ele depois encaixa. Por exemplo, há fabricantes a vender assim, há fornecedores a vender assim. Portanto, há acessórios que convém vocês incluírem e terem essa atenção. Vejam as garantias. Aqui as garantias são dadas provavelmente com o número de ciclos de carga e descarga que a bateria pode fazer, ok? E o fabricante diz, normalmente a bateria faz 8000 ciclos de carga e descarga até atingir uma capacidade de 70%, 80%. E vocês têm uma noção com esse valor se é uma bateria que tem uma garantia mais larga no tempo ou menos. E depois o número de ciclos depende do número de cargas e descargas que vocês fazem das baterias. Devem-vos fornecer os manuais e os certificados de garantia, não se esqueçam. Armazenar locais frescos e secos, ok? Portanto, evitem sítios com grandes amplitudes térmicas, muita umidade, etc. E acho que isto parece uma recomendação comum, mas já vi instalações estranhas, ok? Feitas em sótãos, por exemplo, onde temos 45 graus no Alentejo no verão, sem isolamento nenhum térmico, portanto, claramente vai ter um tempo de vida muito curto. Depois, fiabilidade, lojas online, preços justos. Hoje em dia o mercado é muito aberto, mesmo em lojas online espanholas, tem muitas ofertas, vejam também. Ok, o mercado é um mercado simples de transporte, de entrega, as garantias são uniformizadas na União Europeia de produtos, portanto não vão ter grandes problemas com isso. Se puderem, recolham recomendações online sobre essas lojas de outros utilizadores que já as tenham utilizado. Há grupos no Facebook, há grupos no Instagram a discutir estes assuntos. Adicionem-se a esses grupos, façam perguntas, há pessoas que já têm experiências.
Um bom instalador é também um bom ponto de partida que vos pode instalar o sistema e aconselhar também. Portanto, escolherem um instalador que tem alguma experiência e não um eletricista que nunca viu uma bateria à frente é um bom princípio. E os preços justos, pronto, estamos à volta desses valores dos 1000 € por quilowatt-hora, com tendência de crescer. Ok? As contas, têm que fazer algumas contas para ver se o sistema realmente vos compensa. Se viverem num sistema isolado, num monte, no meio do nada, onde não tem rede elétrica, não tem hipótese, é a vossa alternativa. É uma bateria para poderem ter eletricidade. Se viverem num sistema onde vocês estão ligados à rede, aqui na cidade, por exemplo, ou num sistema ligado à rede, é uma questão matemática e de económica de contas. Portanto, têm que ver se a eletricidade que vocês armazenam, a quantidade de vezes que vocês armazenam aquela eletricidade, vos compensa o preço que vocês estão a pôr na bateria. Os tempos de retorno são maiores do que os do fotovoltaico. Portanto, não esperem que vão ter um tempo de retorno de investimento com um sistema de baterias de 3 anos. Provavelmente vai ser mais, vão ser 5, 6 anos, 7 anos. Ok? Nada disto impede que não seja um investimento inteligente, no sentido de vos dar também independência energética. Ok? E por hoje é tudo. Tem o meu contacto, se alguém precisar de me enviar algum e-mail, fazer perguntas também a posteriori, sintam-se livres de enviar e-mails, fazer perguntas, ok? Temos alguma pergunta aí em casa? Pronto, podemos agora abrir então uns minutinhos, apesar de já estarmos na hora, se o Luís ainda Sim, tiver essa disponibilidade. Quem tiver perguntas, então agora é o momento. Apesar sim, do claro. Luís também ter deixado o e-mail, portanto também haverá outros momentos, mas nada como o presente. Sim, liga, para a gente ouvir. Excelente, fomos claros na apresentação, pelo menos. Há perguntas aí na plateia? Perguntas aqui na plateia? Dúvidas? Aqui na plateia todos vão comprar baterias já de seguida e instalar. Para acoplar aos sistemas fotovoltaicos que compraram no mês passado, né? Depois da sessão, Claro, do mês temos que fazer um passado. investimento baseado, não é? Não, claramente tem primeiro que fazer um investimento em solar fotovoltaico ou eólica ou outra fonte de energia renovável. Esse é o vosso retorno mais rápido neste momento. Portanto, recomendo que vocês façam a ponderar ou a hierarquizar o vosso investimento, que façam primeiro esse tipo de aplicação. As baterias têm um tempo de retorno mais elevado, apesar de já terem um tempo de retorno interessante. Mas se tiverem que escolher e tiverem que tomar opções, escolham em fazer primeiro um sistema de produção de energia renovável, obviamente, que vos produza a energia que vocês produzem e que precisam. Eólica, solar, fotovoltaico, mesmo as águas quentes sanitárias com solar térmico. Portanto, tudo isso são bons investimentos. São investimentos que vocês recuperam rapidamente hoje em dia. Vejam os programas de financiamento do Fundamental. O Fundamental tem muitas vezes linhas de financiamento para isto. As baterias Se estão tem incluídas, tarifa, Luís? se As tem a baterias tarifa têm. social, há também uma linha sobre isso para utilizadores com tarifa social para financiar este tipo de investimentos de eficiência energética. Portanto, explorem um pouquinho porque podem estar a desperdiçar oportunidades. Luís, uma pergunta. Sabes se o Fundamental cobre as baterias? Deve cobrir, não é? Cobra baterias, eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Mas não faz sentido comprarem uma bateria se não tiverem uma fonte de energia renovável. Uhum. É quase um investimento inverso. O Eu, por retorno acaso. económico, neste momento, é muito mais inteligente feito numa fonte de energia renovável em casa e sim depois armazenar o excedente dessa fonte para Uhum. poderem utilizar de forma maximizar a vossa utilização de energia solar ou de energia eólica. Portanto, provavelmente mais vantajoso do que vender lá à rede. Claramente mais vantajoso do que vender lá à rede. Uhum. Os vossos comercializadores, quando vocês estabelecerem um contrato de venda com um comercializador, vão-vos oferecer tipicamente preços relativamente reduzidos. Uhum. Ok? Sim. Portanto, vão ter faturas, vão ter algumas faturas que vos vão pagar alguma coisa, mas não é especialmente um negócio interessante neste momento. É mais interessante caso o possam fazer armazenar e consumi-lo vocês essa energia, evitando pagar, em vez de receber 5 cêntimos do comercializador, evitando pagar 20
e comprar a 20 cêntimos. Portanto, é nesse diferencial entre o que Uhum. compram e o vendem que está o vosso negócio. Uhum. Sim, no meu caso, por exemplo, eu tenho um sistema pequenino, 1.3, no pico do verão, no Algarve, numa zona que não podia ser melhor porque está muito bem orientado, não faço mais de 11 ou 12 euros por mês, mas mesmo assim, tendo em conta a redução na fatura, não é um mau negócio. Não é um mau investimento de todo, sim. Não, não. Pronto, então não havendo mais perguntas, agradeço ao Luís mais uma vez, muito interessante a apresentação, muito prática e é assim que nós queremos. Fica então este recurso disponível para consulta no futuro. E pedia-vos também agora 2 minutos do vosso tempo, e se fizerem agora, muito melhor, porque ainda está fresco nas vossas memórias, uma breve avaliação da sessão e também o vosso input em relação a outros tópicos que vos pareçam interessantes. Foi assim que nós determinámos estes tópicos, foi perguntando às pessoas. E, portanto, convidava-vos também a sugerir alguns tópicos para abordarmos em sessões futuras. Assim garantimos que estamos a responder às necessidades e aos interesses das pessoas. Ok? Agradeço a todos, aos que estão aí em Évora e aos que estão online connosco. E espero ver-vos na próxima sessão, que será então dia 5 de março, às 5h30, em que vamos falar de comunidades de energia renovável, com um caso prático de Telheiras. Luís, estás evidentemente convidado a juntar também e a partilhar a vossa experiência, que também já têm com os projetos em Évora. Ok, obrigado, Susana. Muito obrigada e até breve então. Até à próxima. Obrigado.